Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos na área e quem também está é Diego Porfírio, o novo lateral esquerdo do Curitiba, e que é assunto aqui no De Olho no Jogo. E a gente começa mais esse vídeo, é claro, né, fazendo aqueles pedidos de sempre. São de sempre, mas sempre vale também, né? Deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque assim que pinga o vídeo aqui no canal, você já fica sabendo e já recebe o nosso conteúdo aqui no De Olho no Jogo. Hoje a gente está aqui para falar sobre Diego Porfírio, que é o novo lateral esquerdo do Curitiba. E uma missão desse vídeo, talvez a principal nessa conversa com o Daniel Piva, é responder se esse cara chega para ser titular. Ô Piva, o que você acha? Tudo bem? Tudo beleza, Guilherme? Abraço aí para toda a galera que acompanha aqui o De Olho no Jogo, tá? A repercussão bem bacana. Guilherme, titularidade não cravo, porque o Diego Porfírio é um atleta jovem, vai para a primeira Série A da carreira, então pode ter uma dificuldade de adaptação, chega no meio da temporada, né? Não faz aí a pré-temporada junto com o time do Curitiba, mas, por outro lado, ele vai chegar já com esse time encaixado. Vai chegar ali precisando só exercer o futebol. Se ele repetir o desempenho que ele teve com a camisa do Ipiranga, não cravo titularidade, mas cravo que dará uma disputa muito boa com o Egídio. É um lateral aí acima do Guilherme Biro, prata da casa, característica diferente, inclusive. Lembra muito mais o Egídio do que o Biro, mas vai deixar essa briga aí bem interessante, uma briga aí bem boa aí para essa posição de lateral esquerdo, e não me surpreenderei se no fim da temporada Diego Porfírio aí estiver com uma titularidade no Curitiba, não mais o experiente jogador Egídio. Bom, então já vamos começar pelas características do Diego Porfírio. Piva, eu acho que dá pra gente resumir da seguinte maneira, tá? Sem rotular o jogador, mas vamos aqui tentar resumir o que tem como qualidade e também como ponto fraco o Diego Porfírio. Acho que a maior qualidade dele, e você teve a oportunidade de conversar com o jogador, ele mesmo fala sobre isso, né, Piva? É o jogo no espaço curto, é 1 contra 1. Isso me impressionou. É um jogador com muita habilidade para quebrar a linha do adversário e para desmontar sistema de marcação, né? É um jogador com essa característica de atuar no espaço curto, como a gente vai ver nesse lance aqui, Piva. E aí, 2 detalhes que eu acho bem importantes, Guilherme. O primeiro é um cara confiante. É um jogador aí que, como fez no Campeonato Gaúcho, é acima da média, foi eleito o melhor lateral da posição, ele tá com a moral lá em cima. Então ele não tem medo de arriscar. Ele recebe essa bola, já é o ponto forte dele e tá jogando bem, ele vai para cima mesmo, vai pro enfrentamento e na maioria das disputas que ele tem, ele leva melhor. E aí um ponto importante, o Curitiba costuma, com uma bola, dar liberdade aos laterais. A gente vê o Egídio, o Varley ou o Natanael atuando bem abertos pelos lados do campo, ou o Egídio, como tem uma capacidade de passe bem interessante, às vezes até puxando um pouco mais para dentro, mas o Porfírio é um jogador que, tendo a liberdade para atacar, acredito que vai conseguir repetir esse desempenho que teve com a camisa do Ipiranga. Então, é um jogador que tecnicamente vive um ótimo momento e o estilo do time casa com esse estilo dele. Acredito que é uma movimentação, uma contratação que o Curitiba fez, que vai sim ter a possibilidade de extrair o melhor do Diego Porfírio, que fez um excelente Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga. E o Ipiranga também fez um ótimo campeonato, né? Um time bem legal de assistir. O próprio Roger, depois da conquista do Campeonato Gaúcho, admitiu que o Ipiranga tá no estágio melhor do que o próprio Grêmio, né? E aí a gente vai ver de novo aqui, né? A capacidade dele de ir no 1 contra 1, dribla 2 jogadores do Grêmio e termina ali com o cruzamento. É uma característica dele sem dúvida nenhuma. Acho que até que no jogo da grande final na arena do Grêmio, ainda no primeiro tempo, ele passa por 3 jogadores. E aí, já meio sem ângulo, ele bate pro gol. Até não foi a decisão mais acertada ali para a jogada, mas impressiona a facilidade com que ele passa pelos marcadores. E aí não que se trate de um grande jogador, mas quem está jogando pelo lado direito na defesa do Grêmio é o Rodrigues, que é um zagueiro de origem. Zagueiro, sim. Exato, então ele conseguiu, contra o Grêmio, tendo um zagueiro de origem por ali,
levar vantagem o tempo todo nesses duelos individuais, que ele, nesse papo que tive rápido ontem com ele no Couto Pereira antes do jogo, definiu como ponto forte. Ele gosta mesmo desse enfrentamento, gosta desse combate e tem conseguido levar melhor. Vamos ver se vai conseguir repetir esse bom desempenho aqui com a camisa coxa branca. Eu definiria ele, Piva, também como um jogador mais habilidoso do que técnica. E aqui para tentar diferenciar, né? A habilidade é essa capacidade mesmo de passar pelo adversário com o drible, com o improviso. Ele é um lateral do improviso, né? Um cara que consegue vencer duelos individuais dessa maneira. Mas na parte técnica, principalmente em relação a domínio, né? A primeiro toque, ainda acho que é um jogador que pode evoluir. O Egídio nisso é muito bom. É acima dele. É um cara que o Egídio também no cruzamento é bem melhor do que ele. E a gente vai ver aqui alguns passes, algumas situações de passe que o Porfílio, até consegue fazer. E aí eu acho que mostrando esses lances, a gente pode até encarar isso como uma possibilidade de avanço desse jogador. Porque vale lembrar, né, Piva, o Porfílio, ele não é formado por nenhuma grande escola, nenhum grande clube. Então ele é um cara que nesse nível ainda não foi treinado, né? Ele ainda não jogou. É um cara que tem margem de evolução. Acho que o Curitiba também enxerga dessa maneira, né? E tem 22 anos, né, Guilherme? Sim. É um jogador, então, que tem essa margem, como você bem colocou, tem a capacidade. O mais difícil, que é ter características, ter a qualidade técnica, isso tudo ele tem. Ele precisa ser lapidado. E isso é um ponto que o Gustavo Morínigo, no geral, claro, nunca vai ser 100%, mas no geral ele consegue melhorar alguns de seus jogadores. O próprio Egídio, quando chegou ao Curitiba, a desconfiança era imensa em cima do Egídio. A gente fez um vídeo aqui no canal apontando até a estreia do Egídio, o impacto que ele teve, muita gente torcendo o nariz. Teve clássico Atletiba, que o Egídio foi driblado pelo Carlos Eduardo, e só se falou nisso, esqueceu um pouco o que ele também produziu ofensivamente. Então, a diferença do Diego para o Egídio é um jogador feito. O Egídio é um jogador aí que você não vai conseguir muito potencializar o sistema defensivo dele. É algo que é crônico da carreira dele. O Diego Porfírio não. O Diego Porfírio é um jogador que você vê que ele tem a leitura do passe, mas ele erra na execução. Então é um jogador que você pode conseguir lapidar e transformar e começar a deixar um lateral ainda mais completo, porque ele acerta alguns bons passes, não é a regra dele. O passe dele normalmente é um passe mais comum, mas ele tendo a visão e sendo aperfeiçoado para isso, é algo que pode crescer bastante de rendimento e também o Porfírio. A nossa ideia aqui de análise não é fazer um DVD oficial, né? Só com DVD entre aspas, obviamente, só com os melhores momentos do jogador. Mas nesse caso, eu fiz até questão de separar os bons passes que ele dá para mostrar a margem de melhora, tá? Ele ainda é um jogador de passe simples, mas esse passe aqui que ele dá, ele é muito interessante, né? É um passe que quebra a linha e coloca o companheiro dele na cara do gol. Agora, Piva, o que talvez seja um tema interessante de debate e vale muito, até pelas características do Egídio, é a fase defensiva, né? O Porfílio aí eu vejo uma vantagem dele. Ele não é um jogador que tem uma técnica de marcação, né? Um cara que tenha leitura de uma marcação por zona, por exemplo. Não, ele precisa se desenvolver nisso. Mas ele é um cara que tem muita potência física. Ele é muito forte. Ele é um cara que tem capacidade de recuperação. Então você tem ali, de novo, um ponto a ser lapidado, né? Ele tem força física, tem capacidade para fazer coberturas em espaços longos. Agora, precisa evoluir na marcação também. Não é o ponto forte dele. Assim como não é do Egídio, ainda também não é do Porfírio, né? Nas finais contra o Grêmio, o Campaz não marca gol, mas o Campaz coloca 2 bolas na trave no primeiro jogo e no jogo da volta em Porto Alegre quase faz um gol. Tem uma delas aqui até. Pode ir falando que a gente vai rodar. É um jogador, então, claro, o Campaz tá se soltando no Grêmio, também é um jogador qualificado, a gente sempre tem que entender isso, mas o Diego Porfírio na marcação também vai precisar melhorar. Só que eu faço uma ressalva, Guilherme. Apesar dele ter que melhorar no sistema defensivo, ele é mais confiável do que o Egídio da defesa. Até pela força física. Eu acho que isso pela juventude, força física, são aspectos aí que vão estar favoráveis a ele. Ô Piva, você tá citando essa bola na trave e a gente tá mostrando aí, e aqui é um lance que ele demora para reagir, né?
O Campaz, ele nem é um jogador muito rápido, é um jogador muito habilidoso, é verdade, mas aqui o Grêmio retoma a bola e aí o Porfírio demora para reagir e daí recebe essa bola nas costas. Claro, não é só uma falha do Porfírio, né? É um passe errado que gera o contra-ataque ali para o Grêmio, mas cabe bem dentro dessa característica que a gente falou agora há pouco, né? De um jogador que precisa se desenvolver. Em contrapartida, eu acho que o principal ponto, e de novo falando sobre um jogador que pode ser desenvolvido dentro do Coritiba, ele é um cara que tem força física para fazer essas coberturas maiores, né? E aqui a gente vai ver um caso, que é um contra-ataque do Grêmio também, só que aqui o Porfírio consegue fazer a cobertura correta. Ele faz a diagonal e consegue chegar na frente do Campaz, inclusive. O ponto que eu acho muito interessante assim dele, Guilherme, claro, o ponto forte dele é esse duelo 1 contra 1, é esse lateral aí ofensivo. Mas o que um ponto dele que me chamou bastante a atenção, ele tem as leituras corretas. Ele consegue perceber ali, tenho que fazer agora aqui para desarmar, tenho que tentar o passe aqui. Vai precisar aperfeiçoar, vai precisar trabalhar a execução para ter mais acertos do que erros. Mas é um jogador com muito potencial. Achei aí uma sacada de mercado do Coritiba muito interessante. E aí a gente já falou algumas vezes do departamento de análise do Coritiba, sim, hoje liderado pelo Everson Rocha, mas que já teve outros profissionais. O Cauê Azevedo, que é o analista, ele foi assistir 2 jogos em loco do Diego Porfírio. Então é um jogador que estava aí no radar do Coritiba já há algum tempo, e aí foram batendo ali os pontos. Um jogador ofensivo, vai casar com o que o treinador gosta, é um jogador com a capacidade boa de resolução na frente, tem pontos a melhorar, como por exemplo o passe e a questão defensiva, mas os fundamentos ali ele tem. O que ele vai precisar trabalhar um pouco mais a execução. Por isso eu achei um movimento aí bem interessante do Coritiba. Repito, como disse no início do vídeo, vai ser o titular absoluto? Não cravo, porque vai ser a primeira Série A dele. Pode precisar aí de um tempo de adaptação, pode precisar aí de um tempo para até ir se aprimorando, mas, cara, não vou ficar surpreso se ele ganhar essa posição do Egídio. Se fosse apostar, se me colocasse uma arma aqui na minha cabeça, quem vai ser o titular do Coritiba na lateral esquerda, aí eu falaria o Porfírio. É um jogador que acredito que vai acabar ganhando essa posição, mas vai precisar desses ajustes que a gente está apontando aqui nesse conteúdo aqui no vídeo. E, Pivo, um exemplo disso é a marcação na linha de 4, né? E aqui, ele olhou só para a bola e não olhou em nenhum momento para o jogador, né? Para essa marcação zonal. E você na área, você precisa desse tipo de encaixe, né? E aí o Grêmio consegue finalizar. De fato, eu acho que com esse resumo aqui sobre o Porfírio, a gente deixa claro que pontos que ele precisa evoluir, mas como ele pode acrescentar e como ele pode brigar pela posição, porque apesar de ter pontos de melhora, sem dúvida nenhuma, até por ser um jogador de 22 anos, no momento que ele está, com o que ele jogou no Campeonato Gaúcho, e foi eleito o melhor jogador da competição, na minha opinião, ele já briga com o Egídio. Ele não vai ter que esperar um ano para melhorar e para ser melhor jogador do que o Egídio. Ele já pode ser, dependendo da fase, dependendo da oscilação do atual jogador titular do Coritiba na lateral esquerda. Ô Piva, e o modelo de negócio? Como que é? Como que o Coritiba acerta com esse jogador? Contrato de 1 ano, vem emprestado, então o vínculo dele com o Coritiba até abril de 2023, e aí já com aquela preferência de compra com o valor estipulado, para adquirir 60% do jogador. Então vai ter tempo aí de adaptação, vai ter tempo aí para mostrar o futebol, mesmo que essa adaptação demore um pouco mais do que o esperado, não chegue e não dê aquela resposta logo de cara, mas vai ter um Campeonato Paranaense do ano que vem pela frente. É um jogador que acredito muito que vai conseguir se estabelecer aqui no Coritiba, e acho bem possível que essa resposta venha ainda já nesse ano de 2022, porque é um jogador com muita capacidade. Porfírio será titular do Coritiba? Pode deixar aqui nos comentários a sua resposta. Egídio merece perder a posição? Qual é a sua impressão? Vamos falar sobre esses 2 jogadores que disputam a lateral esquerda do Coritiba, especialmente sobre o Porfírio, que chega do Ipiranga como o melhor jogador da posição no Campeonato Gaúcho. Valeu, Piva, até a próxima. Valeu, Guilherme. Semana aí que vai ser bastante agitada, teremos live nesta terça-feira,
falando aí da estreia do Atlético na Libertadores, também conteúdos novos aí sobre Coritiba. Tá chegando a hora aí da estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até a próxima.